Paz do Senhor Jesus, amém? Como é que você está hoje? Deus abençoe você. Abençoe sua casa, abençoe sua vida. Vamos para a palavra do Senhor, que é essa que importa. Hoje eu acordei, olhei para os montes, porque minha casa está virada para os montes. O sol estava nascendo e eu vi quão lindo é o poder de Deus, a glória dele e tudo que ele faz é perfeito. Escute isso que eu estou falando com você nesse dia. Tudo que Deus faz é perfeito. Ah, mas me aconteceu isso. Ai, que não sei o que eu não sei o que eu vou fazer da vida. Olha, toda vez que eu vou gravar, essas motos começam a acelerar, né? Tem gente que gosta de acelerar de moto, que faz um barulhão. Mas escuta, ele é perfeito em tudo que ele faz. Davi estava lá, apacentando as ovelhas, tranquilo, na paz do Senhor. De repente, aparece um urso. E ele diz, eu matei o urso. Aí uma certa feita, eu matei o leão. Aí um dia o pai fala assim, Davi, vai lá ver como os seus irmãos estão, aproveita e leva aqui uns queijos, uma comida para os comandantes e tenta lá descobrir se está tudo bem. Vai lá, Davi, no arraial, saber como os irmãos estavam. Aí, naquele dia que ele não está à espera, quem matar esse gigante? O rei vai dar a filha em casamento? Vai estar isento de impostos pro resto da vida? Ei! Só que você parou para pensar que para casar com a filha do rei e estar isento de tudo isso, eu vou ter que enfrentar um gigante? É por isso que muitos não casaram com a filha de Saul, por isso que muitos não tiveram isenção de impostos, porque para alcançar o lugar que é visto, bem visto, desejado, eu vou ter que matar muitos gigantes. E sabe por que muitas pessoas hoje não têm conseguido? Só ligar aqui a câmera me começa a alergia o nariz. Peço desculpa, mas é mesmo, é incrível. É só ligar assim a câmera me dá alergia, meu nariz fica todo vermelho. Mas já parou para pensar que tem pessoas que querem ocupar cargos importantes, comprar casas, comprar carros, ter uma vida, né, bem dizer assim, maravilhosa, mas não quer fazer nada? Não quer matar os gigantes da preguiça? O primeiro gigante é o gigante da preguiça. Já viu aquelas mulheres assim, que ainda não casaram, estão na casa dos pais, mas não lavam uma colher? Não lava uma colher? Não faz não arruma a cama, não consegue arrumar um lençol. Ai, mas quando eu casar, que eu vou ter uma casa assim dos sonhos. Se você não limpa agora, você vai limpar depois? Esquece lá isso. Olha, já ouviu falar assim, historinha para boi dormir? Isso é contar historinha para boi dormir, ou seja, você está enganando a si próprio. A pessoa fala assim, ai, tem uma preguiça de limpar o carro tá um nojo. Parece que o lixo é mais limpo do que o carro da pessoa. Aí, o que acontece? Quando Deus me abençoar e Deus entregar um carro para mim, não vai ter uma migalha. Mentira. Porque se você não limpa essa simplicidade que Deus confiou na sua mão, você vai limpar aquilo depois? Como é que Deus vai confiar coisas grandes se nas pequenas você não sabe tratar delas? Olha, sabe qual é o problema de hoje? É que nós temos preguiça, é preguiça de limpar, é preguiça de ser organizado. Não, a gente fala assim, eu não tenho tempo. Não, você tem preguiça. E esses dias eu estava pensando sobre isso. Está dizendo, não tem tempo. Aí o Espírito Santo assim, mas quando você quer ver suas séries, você tem tempo. E eu, é verdade. Então, na realidade, nós criamos... Tem aqui um bicho. Tem um bicho. Na realidade, nós criamos
os nossos próprios gigantes. E depois falamos a Deus, por que tantos gigantes? E o primeiro gigante que nós temos que matar é o da preguiça. Eu falo que o gigante maior é o da preguiça do que do medo. Porque o que tem de gente procrastinadora, que é todo dia, amanhã eu faço, amanhã eu limpo, amanhã eu estudo, amanhã eu revejo isso, amanhã. Eu sei que tem coisas aqui que não está acontecendo como você queria. A porta não se abriu como você queria, o lugar que você está não é o que você quer, o seu casamento você tem orado, o seu cônjuge não tem mudado, está sempre a mesma coisa, mas isso não te impede de fazer as outras coisas. Ah, mas o meu ânimo... Nossa, que alergia, peço desculpa. Muita alergia. Ah, mas o meu ânimo não é o mesmo porque aquilo não está funcionando. Mas uma coisa, são 10, 9 está funcionando bem, só uma que não está funcionando. Aí você para tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Cansaço é normal. Eu me canso, você se cansa. Qualquer um que trabalha muito vai se cansar. Mas preguiça não. Preguiça não. Por exemplo, tem pessoas que acordam. Eu, por exemplo, tem dias que eu não consigo fazer a minha cama, arrumar minha cama, porque tive que sair em questão de trabalho e não deu. E eu não gosto, eu gosto de deixar minha cama arrumada, principalmente quando eu saio, mas tem dias que não dá. E me custa ver aquilo quando eu chego. Eu gosto de deixar as coisas arrumadas, para quando eu voltar a casa estar arranjada, arrumada. Tem pessoas que, o jeito que elas acordam, elas vão dormir. Nem um lençol elas conseguem arrumar. Tem pessoas que deixam 2, 3 dias a louça dentro da pia. Não é normal. A pessoa, 3 dias com a louça dentro da pia. Ah, não tem tempo. Aí você vai olhar a vida da pessoa, passa o dia todo nas redes sociais. Aí a vida não evolui. E depois, a culpa é de quem? De Deus. Deus me prometeu, mas Deus não cumpriu. Você acha que para Deus não cumprir na vida de Davi teve que deixar a preguiça de lado e obedecer o pai? E provavelmente Davi também estava naquele dia de acordar muito cedo e ir lá. Fazer o quê? Logo os irmãos que estão sempre a pegar comigo. Acho que não tinha lá aquelas rixas entre eles. Por que eu vou lá saber dos meus irmãos? Claro que sim. Eu sei. Quem tem irmão sabe como é. Principalmente quando o irmão é muito implicante. Você acha que Davi, se ele tivesse preguiça, falasse assim, pai, hoje eu não vou não estou com vontade de acordar cedo, não quero lá saber dos meus irmãos, eles não se importam comigo. Ele teria ouvido aquela oportunidade única de casar com a filha do rei e ser isento de impostos? Nunca. Nunca. Sabe de uma coisa? O problema é que muita gente está perdendo as oportunidades da vida por causa da preguiça. E a Bíblia fala muito bem sobre isso. Livro de Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Aí a desculpa, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Tem muita coisa que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de limpar geladeira, mas eu limpo. Quando precisa, eu vou lá e limpo. Eu não gosto de cozinhar todos os dias, mas eu cozinho. Vou passar fome? Vou deixar minha família passar fome? Tem mulheres que gostam e pronto, e outras não. E respeitamos, mas quando é preciso fazer, eu vou fazer. Agora, o homem trabalha o dia todo.
Ainda chega em casa. A casa está uma bagunça. Não faz comida. Aí o marido pergunta, mas você não fez nada hoje? Nem trabalha fora. Fez nada hoje? Ah, não tive tempo. Mas onde é que você estava? Telefone, redes sociais. Isso também acontece com mulheres que trabalham muito e os homens não fazem nada. Mulher chega em casa, o homem pode te ajudar também, não lava um garfo, um talher. É tudo por conta da mulher. A mulher trabalha fora, a mulher chega em casa, tem que fazer tudo. Não. E ainda tem que estar ali sorrindo para o homem quando ele quiser. Isso não funciona. Aqui é uma advertência para nos despertar a entender que hoje tem mais divórcios do que o normal, porque antigamente as mulheres não trabalhavam como nós trabalhamos, não era tão independente como hoje nós somos. E os homens têm que entender que é cansativo. Tem mulheres que trabalham 8, 9 horas, até às vezes até 10 horas passa fora dentro de casa, chega em casa tem que fazer tudo sozinha. Ah, mas eu também trabalho, mas ela também trabalha. Então, companheirismo, união. A minha mulher hoje chega cansada, eu vou lavar essas louças aqui para ela, essas loucinhas que estão aqui na pia. Ah, não custa nada pegar essa roupa, colocar na máquina para ela lá. É uma coisa que você fala assim, mas isso é tão pouco. Mas é muito. Para quem tem muito para resolver. É muito. Eu li para você em Provérbios 6:6, vai ter com a formiga, porque eu quando era criança, eu adorava observar as formigas. Era uma atrás da outra. Uma carregava um pedacinho de folha, outra era alguma comida que elas encontravam, migalhas pelo caminho, e não parava, levava lá para dentro da casinha delas e voltava de novo. Não sei se era a mesma, mas que elas estavam sempre indo, entrando, saindo, eram assim. Deus está dizendo para você, se levante, faça alguma coisa, seja útil. Deus não tem chamado para preguiçoso. Você pode ver que Deus não chama preguiçoso. Davi tinha uma função. Tinha que cuidar das ovelhas naquele dia. Mas Deus chamou. Não, vou chamar Davi. Porque Davi está sempre bem disposto. Né? Se tem uma preguiça, eu falo assim, tem uma preguiça de gente preguiçoso. Você pede para fazer uma coisa. Não posso. Não quero. Tem gente que é assim, né? Tem desculpa para tudo. Eu tenho uma coisa com preguiçoso, porque se não quer fazer, eu já não peço mais. Pronto, olha, quer fazer, não faça. Não vou ficar aqui gastando a minha saliva para quem não quer. Então, nesses dias de hoje, há aquelas mulheres trabalhadoras, esforçadas, que sempre mantêm tudo limpo, até estão muito cansadas, sobrecarregadas, porque não tem pessoas que o ajudam. Chega aqueles filhos adolescentes, senta no sofá, come e deixa tudo lá, as migalhas todas esparramadas. Aquele marido tira a roupa, deixa tudo no chão. Aí você vai chegando no momento, você cansa, né? Você fala, nossa Deus, parece que eu sou empregada, escrava do lar. Podemos fazer um filme, escrava do lar. E aonde é que nós vamos buscar isso? Esse descanso? Só no Senhor. Só no Senhor, porque se eu for queixar de tudo que eu passo, vou ficar mais cansada, porque é tanta coisa. Mas acredito também que estou falando com pessoas aqui que são muito esforçadas, muito trabalhadoras, que não tem medo de acordar cedo, de amassar o pão. Não. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que às vezes nem estou com muita vontade, mas vou fazer, O que adianta? A palavra diz assim, tudo quanto vier na minha mão para fazer conforme as minhas forças. Então, se eu tenho força, eu vou fazer. Por quê? Porque para sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há conhecimento, não há ciência, não há coisa alguma. Então, tá vindo? Vou fazer. Esse foi o versículo quando eu viajei a primeira vez para outro país. Estava no avião de São Paulo, fazendo
uma escala de São Paulo para Amsterdã, o Espírito Santo falou, eu abri a palavra, o Senhor falou assim, tudo quanto vier as tuas mãos para fazer, fazer conforme as tuas forças. Deus já estava avisando, nada de preguiça. E tinha coisas que vinham na minha mão, davam uma preguiça, não. Tenho força? Tenho tempo para fazer? Posso fazer? Não vai prejudicar ninguém? Não vai prejudicar a mim? Pronto, vou fazer. Tira um tempo para você. Às vezes tem mulheres aqui que estão cansadas. Tira um tempo para você. Tira um tempo para você. Tem dias que a gente precisa também tirar esse tempo. E há mulheres aqui que Deus está falando, está dormindo demais. O tempo está passando. Não se aperfeiçoa. Já tá bom, tá bom. Ei! Vai ter com a formiga, preguiçoso. Considere os seus caminhos e ser sábio. Seja inteligente. Seja inteligente. Deus quer prosperar as tuas mãos, a tua casa. Tudo que você colocar as mãos, abençoado será. Mas Deus não chama a gente preguiçosa, não. Você pode ver que o ímpio é mais prudente do que o que se diz servo de Deus. O servo de Deus está sempre assim, eu vou esperar o Senhor, vou esperar, Ele diz que vai me dar. Ixi, quando fala assim, vou esperar. E você não age, meu filho. Olha, é engraçado que é para vocês, olha, você vê, são anotações, eu faço muitas anotações. E aqui é a história de Neemias. Mas toda vez que eu vou pregar, não prego nada daquilo que eu estudo, nada. Porque não é a gente que manda, né? É o Espírito Santo, é que sabe o que as pessoas precisam ouvir. Você sabe quando você vai numa entrevista de emprego, entre uma pessoa que vai bem vestida, limpa, cheirosa, e uma pessoa que vai mal vestida, suja, fedorenta, cheira mal, quem você acha que vai ter mais chance de ser contratado? Aí você faz assim, mas fulano que está sujo e tal, tem muito mais experiência que aquela que foi bem vestida. Mas ainda te garanto que a que está bem arrumada, bem vestida, essa vai ter mais oportunidade do que aquele outro. Porque a aparência conta muito. Conta. Não vem com essa coisa de falar assim, mas a aparência não conta muito. Conta muito. Fala com a pessoa que tem mau hálito. Você quer ficar perto da pessoa que tem mau hálito? Não. Tem gente que tem preguiça de escovar os dentes. Eu trabalhei com uma moça que ela todo dia de manhã, quando eu não tinha carro, e ela me dava carona, ela ia para o trabalho sem escovar os dentes. O jovem, 24 anos, jovem e bonita, moça muito bonita, mas tinha mau hálito e não escovava o dente de manhã, estava sempre fumando os dentes amarelos. Como é que é possível a pessoa ir trabalhar sem escovar os dentes? Um dia ela falou assim, eu nem escovei os dentes hoje para ir trabalhar. Não tive tempo. Não teve tempo de escovar os dentes para ir trabalhar. 1 minuto para escovar os dentes, que eu acho que é o que você gasta em 1 minuto, você escova bem os seus dentes. E ela não teve 1 minuto para escovar os dentes. Ou é a preguiça de escovar os dentes? Ou é a preguiça de tomar banho? Tem gente que tem preguiça de tomar banho. Amanhã eu tomo banho. Vai para a cama fedorento. Eu não sei porque que o Espírito Santo de Deus está falando isso, mas tem coisas que a gente tem que despertar para a vida. A gente tem que despertar para a vida. Eu não tenho a casa dos meus sonhos. Para já, você vai ter. Porque Deus te fez uma promessa. Mas cuide daquilo que você tem com carinho, com amor. Proteja aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Eu não tenho aquele trabalho do sonho. Mas você está trabalhando nesse trabalho. Honra o teu patrão. A gente só entende quem é patrão a partir do momento que você se torna patrão. Você vê uma responsabilidade tão grande em cima da cabeça de um patrão, que você, em vez de parar de reclamar, que meu patrão é isso, aqui, agradeça ao Senhor que Ele é o seu patrão e Ele está pagando o seu salário, porque não é fácil, é muita responsabilidade.
Aí tem gente que está sempre amaldiçoando o patrão. Ai, que meu patrão não presta, que meu patrão é isso. Abençoa o seu patrão. Porque as palavras que saem da sua boca, você está abençoando, elas vão vir sobre a sua própria vida. Entendeu? Deus ensina. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Deus gosta de limpeza, Deus gosta de organização, Deus não gosta de gente preguiçosa, Deus não gosta de gente suja. Suja, pessoa porca mesmo. Já viu essas pessoas que acumulam tudo? Tudo que acha acumula, não vai usar para nada, mas está acumulando. Aí a pessoa fica presa à roupa do passado, sapato do passado, nem serve mais, mas está guardando. Considera os seus caminhos e ser sábio. Até quando, preguiçoso, você vai ficar deitado? O Espírito Santo fala assim que tem pessoas aqui que teve a oportunidade de fazer cursos, mas não tiram tempo para você. Você pensa em todo mundo, marido, mulher, filhos. Aí quando chega a sua vez, ai, não tem tempo para mim. Ei, seus filhos vão crescer, vão casar, vão para outra direção. E você vai ficar aí sozinha, que faz parte da vida. Minha mãe fala isso. Criei minhas filhas, olha, cada um um rumo, cada um um lado. Até quando ficarás deitado, ó preguiçoso? Quando vai te levantar do teu sono? Vai agir. Tem pessoas aqui que Deus está dizendo isso. Está sujo, vai limpar? Precisa, vai atrás. Corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Se você não se importar com você, ninguém vai se importar. Eu sempre falo, ai fulano, tem gente que está sempre assim, ai, o que minha família vai pensar de mim? Não sei. De mim também pensa muita coisa, mas você acha que eu me importo o que pensam? Eu sempre falo, me importa o que Deus pensa de mim, o resto é resto. Então, o Espírito Santo de Deus está falando para você. Você não quer pobreza, quer? Porque ele está dizendo aqui, se você tirar esse tempo para dormir, um outro tempo para tosquenejar, um outro tempo para inventar, para cruzar os seus bracinhos, vai vir a pobreza como um ladrão. E o ladrão, ele não avisa, ele chega. Ele está dizendo assim, ela vai chegar. Ele chega. Ele não fala assim, olá, eu semana que vem passo na sua casa. Olha, vamos fazer uma marcação, mês que vem eu vou estar na sua casa. Não. O ladrão, ele chega sem avisar. E a pobreza é igual. Você vai perdendo tudo. Quando você vê, você não tem nada. Gente que desperdiça comida. Perde tudo na geladeira. Não dá valor. Você está esperando o quê? Que a pobreza venha para você entender o que é pobreza? Larga de ser preguiçoso, trabalha, faça o seu trabalho com amor, com respeito. Ah, mas não é o que eu quero. Mas é o que você tem agora. Há muita coisa também que não é o que eu quero, mas é o que Deus confiou. E eu louvo a Deus porque Ele tem confiado em mim. Essas responsabilidades, e eu louvo a Ele. Então a gente tem que entender o nosso lugar e o lugar que Deus quer que nós estejamos. Sabe o que o diabo gosta? O diabo gosta de sujeira. Adora sujeira. Desorganização. O diabo gosta de palavrões dentro de casa, pessoas que estão sempre a falar palavrões. Aonde tem isso, o diabo está presente. É qualquer coisa, é aqueles palavrões horríveis. E crente, viu? Crente. Crente que diz, crente, eu sou crente. Crente até o inferno é. E esses são mais crentes do que vocês, do que nós. Porque eles sabem quem é Deus. Então, vamos parar e pensar, falar, não, o que eu estou fazendo de errado? Porque tem pessoas aqui que a vida está parada, estagnou completamente, porque não tem se organizado. Quando o Senhor chama o povo e dá uma ordem para Salomão construir o templo,
ele explicou detalhes por detalhes como é que seria o templo. E depois Deus foi levantando pessoas para ajudar na obra. Quando o Senhor chamou Noé, o Senhor deu uma planta, um projeto para Noé, para você ver a organização de Deus. E ainda Deus falou assim, olha, você vai fazer assim, 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 você vai colocar um casal de animais, macho e fêmea, assim, 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 vai fazer um compartimento, eles vão ficar nesse compartimento. E Deus foi dando estratégias. Olha a organização de Deus. Se tem uma coisa que eu não era com contas e tudo que era papéis, documentos, eu era péssima. Quando eu vinha para organizar isso, meu marido sempre era meu marido que tratava disso. Eu falava, longe que eu não gosto de organizar, tudo que é burocracia, eu não gosto. Deus me colocou em um trabalho que eu só faço isso. Só isso. Organizações, tanta coisa burocrática, é só isso. E eu aprendi a marra, mas aprendi. Ou você acha que Deus está te colocando nesse lugar só por colocar? Eu vou deixar você ir por um tempo na reserva, aí quando eu precisar de você eu te tiro aí da reserva. Ou na conserva, né? Vou te colocar na conserva. Não é assim que Deus faz. Então o Espírito Santo de Deus está falando assim, se organize. Reveja a sua vida, o que é preciso ser tirado da sua casa. Às vezes você está com um sofá velho. Não vou tirar esse sofá velho que eu só tenho esse. Põe isso no lixo. Você não tem fé que Deus pode te dar um novo? Tira isso do lixo, vai, põe isso. Essa coisa que transmite sujeira. Espírito assim mesmo, assim, de miséria. Tira isso. Eu vou sentar onde? Senta no chão, mas confia em Deus que Deus vai providenciar um novo para você. Olha para o seu armário e tudo, né? Para o seu guarda-roupa. Isso não está bem. Por que isso está aqui? Você está ocupando espaço. Não preciso disso. Tem dias que eu pego assim um saco de lixo, daqueles grandes pretos, e tiro tudo aquilo que já não me serve mais, já não é útil, e dou. São coisas, né, seminovas, eu dou. O que não presta, põe logo mesmo no lixo, não tem que ficar guardando nada. Isso é uma paz, isso transmite... Sabe quando você limpa a sua casa, que você fica assim... Eu peço desculpa, mas eu tô... Gente, eu só ligar aqui a câmera, começa uma alergia no meu nariz, assim, um comichão inexplicável, não sei. Não sei o que é, mas começa a me dar alergia. Quando você limpa a sua casa, o que acontece? Você sente uma paz quando termina de limpar, não é? Acabou de limpar, tudo cheira bem, tudo limpinho, aconchegante. Em qualquer área da nossa vida é assim. Quando há uma limpeza, até você respira melhor. Você respira melhor. Então o Espírito Santo de Deus está falando assim, o que é que precisa organizar na sua vida? Você está aí parado, à espera do quê? Que Deus desça do céu e organize para você? Que Deus desça do céu e estude por você? Limpe por você? Tire o lixo por você? Deus está falando aqui, assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Vou repetir de novo. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Você espera para um homem armado te atacar? Não. Mas de repente ele vem. O que você está esperando? Perder mais coisas na sua vida? Por causa da sua procrastinação? O que você está à espera? Quando você vê que já não tem mais saída e fala assim, não, o que eu vou fazer agora? Deus está te dando chances. Eu sei que essa palavra vai de encontro a alguma vida que precisa ouvir isso. Eu tenho uma coisa que eu não gosto. Depois de jantar e qualquer refeição, é deixar a louça suja na pia. Eu não gosto. Não gosto. Eu às vezes vou dormir tarde, mas deixo a cozinha toda arrumada. Porque eu quando acordo e levanto e vejo a minha cozinha arrumada, pronto, tranquilo, tá tudo arrumadinho. Eu não gosto de ver nada fora do lugar. E essa organização, ela te ajuda em tudo na vida. Empresarial, conjugal, sentimental, espiritual.
Em tudo na vida. Requer que nós sejamos organizados. O trono de Deus, você sabe que é a base de juízo e justiça. Então, Ele é justo. Então, como é que você quer que Deus te abençoe? Se você nem é justa com você mesmo nas escolhas que você faz. Você sempre escolhe procrastinar. Você sempre escolhe deixar para amanhã. Você sempre tem uma desculpa a dizer que não tem condições. E às vezes você nem está pagando por aquilo, mas você tem preguiça de ir. Sabe de uma coisa? Eu não quero que a pobreza venha na minha casa de surpresa. Eu não quero que essa dificuldade chegue assim, como um homem armado. Homens, as mulheres têm que ser submissas aos homens, isso é bíblico. Mas o homem faz por merecer? Porque tem homens que não faz nada. É como um banana em casa. Não trabalha fora e também não faz nada em casa. Como é que uma mulher aguenta um homem assim? Não, tem que ter uma junção. Tem que ter ali uma união. Ah, mas ele perdeu o trabalho. Ok, mas se perdeu o trabalho, não está trabalhando, mas faça alguma coisa em casa. Faça alguma coisa com os filhos. Mas não deixe a preguiça tomar conta. Porque depois vem as surpresas ruins. E ninguém gosta de surpresas ruins. Eu não gosto. Você gosta? Ninguém gosta. Então essa palavra está indo de encontro a algumas pessoas aqui que precisam ouvir isso. Quer fazer um curso? Vai fazer o curso. Eu tenho tanta coisa na minha cabeça e ainda, esse tempo atrás, no ano passado, Deus disse que era para tirar um curso, eu tirei um curso, estou tirando ainda, que ainda é quase 2 anos de curso. É fácil? Não. Tem dias que não tenho vontade, que às vezes quando junta a complicação de fazer os testes e tudo, tem que estudar bem, tem que fazer trabalhos e tal. Mas estou fazendo, estou lutando, estou rompendo. Depois, quando acabar, recebo o meu diploma, estou ali feliz, contente, realizada. Eu tenho dias que olho para minha casa, tenho vontade ali de passar um aspirador, aspirar, limpar. Não. Mas eu vou sentar no sofá e deixar tudo assim bagunçado, se eu posso arrumar? Não. Vou dar prioridade às coisas que são importantes. Primeira coisa que é importante, buscar a Deus. Isso tem que ser a primeira coisa da sua vida. Deixa tudo e põe Deus à frente de tudo. Tudo. Primeira coisa é buscar o Senhor. A segunda coisa é pôr sua vida em ordem. Se pode fazer hoje, a palavra diz, se alguém vier até você, não diga para essa pessoa que você vai fazer amanhã se tens aí contigo. Isso é bíblico. Então, se essa coisa está vindo até mim e eu posso fazer agora, por que eu vou deixar para amanhã? Nem sei se o amanhã virá. Então, eu quero deixar essa palavra para você, advertência contra a preguiça, mas advertência em todas as áreas da sua vida. Não perca mais oportunidades que Deus tem te dado. Caminhos que Deus tem mostrado, direcionamentos que Deus tem proporcionado para você e você tem rejeitado pela preguiça. Mata, preguiça, já ouviu falar, preguiça mata e mata. Mata, mata. Um tempo atrás eu fui em uma casa de uma cliente, que ela tem uns terrenos à venda. É uma senhora já de idade, ela tem uns 60 e poucos anos. Eu cheguei lá, eu precisava falar com ela, foi o marido dela que me atendeu. Aí ela demorou quase 1 hora para sair. O que ela estava fazendo? Dormindo. E eu até disse para o meu marido, não incomoda, deixa ela dormir. E o marido, não, isso não é hora de dormir, ela tem que acordar e tal. Ela foi, mas numa preguiça, descabelada. Há dias que a gente está assim, né? Acontece, né? Não estou bem hoje, não estou sentindo bem, tudo bem. Mas parece que aquilo é rotineiro, sabe? Pela postura da pessoa, pelo desânimo da pessoa. E às vezes a oportunidade está batendo na porta da pessoa e a pessoa está ignorando. E naquele caso foi o que aconteceu. Estava batendo uma oportunidade boa na porta dela e ela não queria. Aí depois fala assim, a minha vida nada corre bem. Não, corre. A gente é que corre das oportunidades que Deus nos dá. Então eu tenho essa palavra para você nesse dia.
Vai, se levante. Noé, vai construir a arca. Eu nem sei o que é uma arca, Senhor, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor está me mandando fazer. Davi, vai lá no arraial, ver se está tudo bem. Aí eu não, pai. Vou ficar aqui com as minhas ovelhinhas. Não, vou obedecer à voz do meu pai. Eu vou. Lá estava a oportunidade para Davi, mudou a vida do homem. Rapazito, tal, de repente, a história dele mudou e ficou afamado, conhecido. Ele matou o gigante. As oportunidades estão batendo na sua porta. O que você está fazendo da vida? O que você está fazendo? Tem gente que tira tempo para todo mundo, mas não tira para arrumar a sua casa. Você já parou para pensar nisso? E eu lembro quando estava no Brasil, aquelas mulheres que não saíam da igreja. Eu lembro uma jovem que ela era recém-casada, tinha uma criança, acho que uns 2 anos, e ela era líder do grupo de danças. Uma vez nós fomos, ela marcou tal hora para chegar lá na casa dela para ensaiar. Eu, quando era jovem, dançava participava do grupo de danças da igreja, de coreografia, né? Grupo de coreografia, já nem me lembro mais, já há tantos anos. E quando chegamos na casa dela, meu Deus. Mas a gente não quer falar, né? Mas a gente pensa, tipo assim, eu controlo a minha boca, mas os meus pensamentos. Roupa suja para todo lado. Vasilha, né? Louças. A pia transbordava, a casa toda suja. Jovem. Aí ele fala assim, mas ela está fazendo as coisas do Senhor. Deus não quer sacrifício de tolo, não. Pare com isso. Isso é religião que fala. Deixa tudo e vai para a casa do Senhor. Se você está negando a sua família, você está negando a fé. Primeiro você tem que cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Ela lá, tudo bagunçado. Vocês acreditam que eu era uma adolescente, eu tinha 15 anos. E eu juro para vocês que, sabe o que eu pensei? Com meus 15 anos. O marido dela desse jeito, se ela continuar assim, o marido dela não vai aguentar muito tempo, não. Ele tinha saído lá da marinha, ele era da marinha, era marinheiro. Ele deixou tudo na outra cidade, em Brasília. Foi em Brasília? Já não me lembro. Ele vinha de Brasília, mas ele era marinheiro. E deixou tudo, foi para a cidade, né, estado de Goiás, cidade de Anápolis. E ali ele começou a trabalhar numa empresa de móveis, montagem de móveis, né, trocou tudo. A mulher deveria apoiá-lo, dar uma força, porque eu acho que aquela mudança foi muito drástica para ele, ele não estava muito bem, mas eu não sei porque que ele foi para lá, alguma coisa se passou, eu não vou falar coisas que eu já não me lembro. Mas ela deixava as coisas tudo sujas. Aí você pensa, o marido chega cansado em casa, ainda tem que tomar conta da casa, cuidar dos filhos, menino todo sujo. Mas tinha tempo para ensaiar o grupo das meninas de coreografia. Isso não é normal para mim? Se você acha que isso é normal, para mim não é. Porque a organização tem que fazer parte da vida de um crente, da vida de um servo de Deus. Você tem que ser organizado em tudo. Eu posso ensaiar um grupo? Posso, mas primeiro vou deixar as minhas coisas que são importantes. Vou organizar minha casa, vou lavar as minhas roupas, vou deixar tudo organizado e depois vou tranquilamente fazer a outra parte. Faço a outra parte, depois se precisar fazer outra coisa, eu faço. Mas tudo em consequências da minha organização. Então o Espírito Santo de Deus está falando, você deixa muita coisa para organizar aquilo que de fato você precisa organizar na sua vida. E uma coisa, o diabo gosta muito de sujeira, viu? Você já parou para pensar que na sua casa as coisas não têm andado, você não tem prosperado, porque há um espírito de miséria aí que você mesmo tem deixado? Você mesmo tem deixado. Eu não prospero, todo o dinheiro que eu ponho à mão, não prospero, eu sou dizimista, eu sou ofertante fiel. A primeira coisa, eu sou dizimista e ofertante fiel. Eu conheço muita gente rica que não é ofertante nem dizimista fiel. Ajuda muita gente, mas não está ali na igreja ofertando e dizimando, não. E é rico, viu?
Tem dinheiro, tem prosperidade sim. E o que é a diferença? Entra na casa dessas pessoas para você ver se você vê um garfo fora do lugar. Entra no carro delas para você ver se você vê alguma coisa suja dentro do carro. É uma organização fora do comum. Isso atrai riqueza. Gente organizada atrai riqueza, organização atrai coisas boas. Você vê lá no livro de Gênesis, o que acontece? É lá. As pessoas conduzem como malucas. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aí vem o segundo, e disse Deus, haja firmamento. Depois o Senhor disse assim, haja separação entre águas e águas. Olha como Deus... Ele é organizado. Aí eu vou aqui, no 10. A porção seca chamou Deus a terra e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, olha a organização. Produza a terra relva, ervas, que dê semente, árvores frutíferas, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim fez. Aí diz assim no 22. E Deus os abençoou, dizendo para os animais, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas do mares, e na terra se multiplique as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Olha como é que Deus poderia fazer tudo, e assim, no estalar de dedos, mas um dia de cada vez. Porque Deus gosta de fazer tudo bem feito. Vai fazer as coisas? É melhor fazer pouco e bem feito do que fazer muito e fazer tudo mal feito. A palavra diz assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Só assim descansou. Está feito. Organização. Você só tem que descansar quando as coisas estiverem feitas. Ai, mas eu estou morta de cansada. Você está morta de cansada porque você é desorganizado. Porque se você não for desorganizado, você vai encaixando seu tempo, você não fica assim, sobrecarregado. Tem gente aqui que está sobrecarregado porque é desorganizado. Se você encaixar bem o seu tempo, a sua hora, você não cansa assim. Eu sei porque eu estou falando por experiência própria. Quando eu sou muito desorganizada, eu fico muito mais cansada. Quando eu faço as coisas tudo assim direitinho, anoto assim, olha, hoje eu vou fazer isso, fica tudo assim na minha cabecinha, vou fazer isso. Chega no fim do dia, eu não estou sobrecarregada. Eu li aqui para você. Só assim ele descansou. Pronto, tá tudo. Aí você fica assim, ai meu Deus, eu ando tão sobrecarregada. E não resolveu nada, tá tudo igual. Então é hora de você pensar sobre o que eu estou falando aqui, que eu não estou falando de mim, eu estou falando que o Espírito Santo está mandando falar para você. Por desorganização não vem de Deus. Deus não gosta de desorganização. Deus não gosta de pessoas que são desorganizadas, preguiçosas. Deus gosta de coisas limpas. Pode ser uma casa simples. Eu lembro da minha avó, tinha uma casa simples e simples, mas você olhava para a prateleira, as vasilhas dela eram todas areadas. O brilho, você via sua face estampada na panela, com brilho. Então, pobreza não é doença não, viu gente? Pobreza não é doença. Agora, a preguiça sim. A preguiça sim, a pessoa se torna doente de preguiça. Então, essa é a mensagem que eu tenho para você. Se levante. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, mas você tem que ter uma iniciativa aí. O que está errado? O que está mal? O que eu preciso mudar? E Deus vai te dar força para você mudar. E você vai ver, escute o que eu estou falando. Começa a agir e você vai ver que a sua vida vai começar a progredir. E o que está estagnado, parado, vai sair do lugar. Assim diz o Senhor para você. Amém? Que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todas as da sua família. Desculpa qualquer coisa, tá bem? Um beijo aí no seu coração. Até a próxima mensagem. Amém.